Olá! Uau! Eu tô aqui desde o início do congresso e a vista daqui é bem diferente, né? Ai, boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui falando com vocês, representando o mundo corporativo, digamos assim, né? A gente falou muito sobre felicidade aqui até agora, de um ponto de vista um tanto quanto individual, né? O quanto eu busco a minha felicidade, né? O quanto, obviamente, a minha felicidade está conectada com a felicidade do outro, não é? E agora a gente vai falar sobre felicidade no trabalho, de uma forma, sob um olhar, sob uma perspectiva coletiva. Até porque a gente é de fato feliz com os outros. Sozinho, ninguém é feliz. Faz sentido isso? Muito bem. Bom, eu e a Patrícia, minha sócia, a gente já teve burnout. Alguém aqui já teve burnout? A gente já sofreu bastante no mundo corporativo. Alguém aqui já sofreu bastante no mundo corporativo? No trabalho? Sim. Pois é. E depois de um bom tempo frustradas, né, com tudo isso, e às vezes até sem encontrar uma alternativa para a gente ser feliz fazendo aquilo que a gente amava fazer, e quase desistindo desse universo, né? Eu mesma passei um tempo, eu costumo dizer, de mal das organizações, sabe? Quase fiz uma transição de carreira, querendo fugir dos líderes, dos executivos. Acho que todo mundo aqui, no final das contas, já teve vontade, né? Estou vendo umas cabeças assim, né? Bom, e aí a gente fundou o Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Quando a gente decidiu fazer essa loucura, né, Paty? Algumas pessoas perguntaram para a gente, nossa, mas o Instituto em Segurança Psicológica primeiro, né? O que é isso? Né? O que é essa tal de segurança psicológica? Quem aqui já ouviu falar nesse tema? Olha, até que bastante gente. Quem aqui ouviu falar nesse tema lá no nosso stand? Que legal, muito bom. Bom, quando a gente fala sobre segurança psicológica, ao pé da letra, né, a gente fala de hoje do maior nome no mundo da segurança. Quando a gente fala em segurança psicológica, a gente tem que falar da doutora Amy Edmondson. A doutora Amy é uma professora da unidade de negócios de Harvard, uma engenheira, olha que interessante, eu sou psicóloga, mas ela é engenheira, né? E a gente costuma dizer que para trabalhar com isso, para falar sobre isso, a gente não precisa ser psicólogo, olha só que boa notícia, a gente só precisa trabalhar com pessoas, né? E a doutora Amy define, depois de longos estudos a respeito desse assunto, ela define a segurança psicológica como uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe, de que aquela equipe é um ambiente seguro para você ser quem você é. É um ambiente seguro para você tomar riscos interpessoais, é um ambiente seguro para você trazer as suas ideias, para você dar sugestões, para você dizer que não sabe, para você questionar uma verdade que talvez tenha sido sempre verdade dentro daquela organização, e até mesmo para você questionar a liderança. Arriscado, não é? E bastante ousado também. Bom, e o que é felicidade no trabalho? Antes da gente entender o que é felicidade no trabalho, a gente precisa entender da nossa dinâmica social, né? A gente precisa entender... A gente precisa entender que quando a gente se relaciona no trabalho, a gente passa um bom tempo tendo necessidade de se socializar. Antes da pandemia, foi feita uma pesquisa que trouxe esses dados para a gente, né? Que pessoas que trabalham em escritórios gastam 8% do seu tempo se socializando. Mesmo que a gente trabalhe num ambiente muito rígido, né? Num ambiente um tanto quanto tóxico, a gente vai buscar alternativas, saídas para se socializar, mesmo que seja nos nossos smartphones, nas redes sociais. A gente tem necessidade de se socializar, porque nós somos seres relacionais. Faz sentido isso? E olha só o que essa pesquisa trouxe também, que indivíduos que tiveram 15 minutos para se socializar com seus colegas tiveram um aumento de 20% no seu desempenho em relação aos demais. Será que então, quando a gente se relaciona, a gente performa melhor, a gente tem um desempenho melhor?
E olha só que interessante, né? Quero trazer aqui uma outra pessoa que a gente curte demais. Peraí, foi. Que é a Brené Brown. A Brené, ela diz, né, que estamos aqui para criar vínculos. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Por que será então que a gente não consegue fazer isso no trabalho? O que será que impede a gente de não ter boas relações no trabalho, sendo que é uma necessidade nossa se relacionar. É uma necessidade nossa, enquanto ser humano, de criar vínculos com outras pessoas. O que será que impede a gente de fazer isso? O medo. A gente tem medo de demonstrar quem a gente é. A gente tem medo de demonstrar as nossas fragilidades, a gente tem medo de demonstrar as nossas vulnerabilidades, a gente tem medo de que as pessoas acham que a gente é incompetente, a gente tem medo que as pessoas acreditem que a gente não dá conta, talvez, né, daquilo que a gente se propôs a fazer, por medo. A doutora Amy, inclusive, ela escreveu um livro que hoje vende no mundo inteiro, que se chama Organização Sem Medo. Porque ela diz, inclusive nesse livro, né, que a ausência de segurança psicológica em uma organização é, na verdade, a presença do medo. Do medo de você ser quem você é. Por medo de sofrer algum tipo de retaliação. Por medo de sofrer algum tipo de humilhação, muitas vezes, né? A gente aprendeu isso desde cedo na escola. A gente tem medo de levantar a mão e falar, professor, eu não entendi. Não era assim? A gente aprendeu isso muito cedo. E isso a gente acabou levando para as organizações também. Esse mesmo comportamento foi sendo levado para o mundo corporativo e foi sendo reforçado como uma fraqueza e não como uma vulnerabilidade, que é o que a Brené Brown também propõe. Bom, e como é que a gente faz isso acontecer? A gente faz isso acontecer, primeiro, por meio de 2 comportamentos que são fundamentais. Esses 2 comportamentos a gente chama de igualdade na distribuição da vez de fala e alta sensibilidade social. Mas o que é isso, né? É muito comum quando a gente vai para uma sala de reunião, quando a gente tem reunião com o nosso time, com a nossa equipe, né, com as pessoas que trabalham com a gente, que só 2 pessoas falam. Não é comum isso? É muito comum que existem algumas pessoas que são apaixonadas pela própria voz e não dão oportunidade para outras pessoas falarem. E a gente não percebe que as outras pessoas também têm necessidade de falar, também têm necessidade de se expressar. Por que a gente não percebe? Porque nos falta, muitas vezes, um outro comportamento, que é a sensibilidade social. A gente tem repertório, desde quando a gente vai, né, crescendo e se desenvolvendo, a gente tem repertório, quando a gente chega na vida adulta, para entender quando uma pessoa está incomodada ou não com alguma coisa. Não temos? A gente não sabe. Quando a gente conversa com alguém, a gente sabe se aquela pessoa está incomodada com algo que a gente está dizendo, ou se ela está incomodada com alguma outra coisa. E por que será que a gente não pergunta? A gente até percebe, mas a gente não fala, porque a gente tem medo. Né? A gente tem medo das respostas que vêm, a gente tem receio de não saber o que fazer com aquilo. Isso é muito comum entre os líderes, né? Os líderes muitas vezes evitam fazer perguntas sobre como as pessoas estão se sentindo por talvez não saberem lidar com as respostas. Também por uma crença limitante, né, de que a liderança precisa saber de tudo e, na verdade, não precisa. A gente costuma dizer que a liderança ela precisa saber fazer perguntas e não precisa ter todas as respostas. Então, a gente começa por esses 2 comportamentos. Mas qual que será que é a relação entre a segurança psicológica e a felicidade no trabalho? A segurança psicológica, ela é responsável por humanizar as relações no trabalho. É a segurança psicológica, esse fenômeno da segurança psicológica, que é um fenômeno relacional, que traz consciência sobre a interdependência nas relações humanas. O que isso significa? Traz consciência de que eu preciso do outro. Traz a consciência de que eu preciso colaborar para que o trabalho aconteça e eu também preciso que alguém colabore comigo. É a segurança psicológica, esse fenômeno que promove o senso de pertencimento. Todos nós temos necessidade de pertencer. E a segurança psicológica é fator-chave para a felicidade no trabalho, para que as pessoas se sintam felizes no ambiente de trabalho. Por quê?
Mas como é que isso se dá na prática, né? Como é que a gente entende quando um ambiente de trabalho ele é psicologicamente seguro ou não? Bom, a segurança psicológica ela tem 7 elementos. Esses 7 elementos, se eles não existirem dentro de um ambiente de trabalho, não existe segurança psicológica. Talvez você vai olhar e vai falar, Verusca, desses 7 aí a gente tem 5. Não tem segurança psicológica. Para que exista segurança psicológica, a gente precisa desses 7 elementos. Então, o primeiro elemento é reação a erros. O que isso significa, né? Em ambientes psicologicamente seguros, se você comete um erro, esse erro não se volta contra você. Na verdade, a gente vai aprender com o erro e a gente vai falar sobre ele para aprender com ele. O segundo elemento é o elemento de lidar com problemas. Em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas podem falar sobre o elefante que está na sala. Sabe o elefante que está na sala? Está todo mundo vendo o problema, ele é gigante e ninguém está falando sobre ele. Já viveram isso? Já, né? O terceiro elemento é o elemento de aceitação da diversidade. Opa, desculpa, gente. Aceitação da diversidade. A diversidade aqui começa nos pensamentos. Eu aceito ou não a diferença de ideias que as pessoas trazem na mesa de reunião, na mesa de trabalho. O quarto elemento é o elemento de assumir riscos. É seguro tomar risco no ambiente de trabalho. É seguro me arriscar. É seguro tomar uma decisão que muitas vezes não é popular, mas que é necessária. O próximo elemento é o elemento de pedir ajuda. É fácil pedir ajuda num ambiente psicologicamente seguro. Por quê? Porque ninguém vai achar que eu sou incompetente porque eu estou pedindo ajuda. Eu só preciso de ajuda, mais nada. O próximo elemento é o elemento do apoio mútuo. Ninguém minimiza o esforço de ninguém e todo mundo se apoia mutuamente. O próximo elemento é o elemento que, sinceramente, é o que eu mais gosto, é o da apreciação. Todos os talentos e esforços são apreciados, reconhecidos e valorizados, mesmo que esses empenhos sejam diferentes. Mas qual que é o resultado, né, de um ambiente psicologicamente seguro? Porque as empresas querem o quê, gente? O que as empresas querem? Resultado, não é? Então, qual que é o resultado de um ambiente psicologicamente seguro? Alta performance. Porém, não é a alta performance que a gente está acostumado por aí, que é o resultado pelo resultado. A alta performance, de acordo com os estudos da doutora Amy, significa clima positivo mais alto desempenho. E como é que a gente entende, e aqui a gente traz uma ilustração, né, do Márcio, que é um ilustrador maravilhoso que trabalha com a gente. Aí ele ilustrou a matriz de alta performance da doutora Amy. E como é que a gente entende quando um ambiente mostra as características, né? Eu já estou terminando, gente, prometo, estou no último slide. Quando é que a gente entende que o ambiente é realmente psicologicamente seguro? Quando as pessoas estão aprendendo. Se existe aprendizado, existe segurança psicológica. Se existe aprendizado, é porque as pessoas estão falando sobre aquilo que não está dando certo, elas estão falando sobre os problemas, estão aprendendo com os erros, estão evoluindo, crescendo, inovando, aprendendo. A segurança psicológica, ela é sim o caminho, o veículo que nos leva à alta performance, mas principalmente que nos leva à felicidade no trabalho. Porque no final das contas, são os nossos bons relacionamentos que nos mantêm mais felizes e saudáveis. E ponto final. Muito obrigada. Obrigada.